aqui. E essa palavra, julgo eu, ser muito importante para nós, apesar de não ter nada novo aqui, não ter nenhuma novidade, não tem nenhuma ultra, hiper revelação, mas creio que o Espírito Santo precisa muito falar conosco sobre esse tema. Eu percebi essa inclinação desde a pregação do Robson, quando o Robson usa aquele texto de Mateus capítulo 6, para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, não foi isso? E depois, Gabriel, na semana passada, falando sobre esperança, também a verdadeira esperança. E hoje eu quero falar com você sobre a obra completa de Cristo em nós, a obra completa de Cristo no homem. Para isso, a gente vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 23 ao 24. Projeta para nós aí, obrigado, Tainá. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Fecha teus olhos um pouquinho. Espírito Santo, bastava para nós ler a Tua palavra, porque ela é o suficiente para nós aqui, Senhor. Ela contém já tudo que nós necessitamos, toda a revelação, tudo que nós precisamos para sermos lavados, curados, remidos pelo Senhor, Pai. Mas nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, abra os olhos espirituais, Pai, para que nós possamos compreender, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Espírito Santo, nós nos sujeitamos a Ti nessa noite. Faz a Sua vontade. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Bom, queridos, o que essa palavra está revelando para nós, esses 2 versículos da carta aos Tessalonicenses, é que a obra de Cristo na cruz por nós, ela abrange o homem por completo, plenamente, totalmente. Paulo, ele está falando assim, que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, há pelo menos 3 dimensões aqui do ser humano a ser analisada por nós. A nossa teologia humana, ela chama isso de tricotomia. Há ainda alguns que acreditam que o homem é um ser dicotômico e outros que creem que o homem é um ser tricotômico. Tudo bem, se você não sabe teologia, eu não quero te ensinar teologia hoje, não é o meu propósito, eu nem sei teologia também, mas não importa se é dicotômico ou tricotômico, porque a própria a tricotomia acredita em 3, a dicotomia acredita que o espírito do homem é dividido em 2, alma e espírito. Então, no final das contas, vai misturar tudo e vai dar no mesmo. Vai ser tudo igual. Porque o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui é que nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Amém? E que a obra de Cristo em nós, ela é completa, ela é abrangente, alma, corpo e espírito. Deus quer tocar você de forma completa, plena. Amém? Eu quero só dar um breve resumo para você do que isso significa. E talvez, se você quiser anotar, eu até quero disponibilizar depois esse PDF aqui para vocês também, para vocês estudarem. Mas o espírito do homem, o que é o espírito do homem? O espírito do homem é onde Deus se conecta com a gente. É onde você fala com Deus. Esse é o teu espírito. É no teu espírito que Deus se move no teu interior. Amém? E a sua alma, o que é a sua alma? A alma é quem você é. A alma é a sede das suas emoções, é a sua mente, é a sua vontade. Isso é a sua alma. E o seu corpo? O seu corpo você já sabe muito bem, você olha ele no espelho todos os dias. Ele é o instrumento que Deus te deu
para que você pudesse se relacionar com o mundo físico, com as coisas palpáveis, tangíveis. Isso é o seu corpo, é isso que ele faz. Mas, por ser um instrumento, não é indiferente a Deus. Deus também, ele quer que a gente cuide do nosso corpo e ele tem também cuidado do nosso corpo. Por isso, a obra do Espírito Santo, a obra de Deus na cruz por nós, ela atinge também o nosso corpo. Alma, espírito, corpo. Corpo, alma e espírito. Então, isso é abrangente. Amém? E eu queria falar com você sobre a obra do Espírito. Ou melhor, sobre a obra de Deus no seu espírito. Esse aqui também está falhando um pouquinho, David. Bom, falando sobre a obra de Deus no seu espírito, isso vai nos levar a duas palavrinhas que você já deve ter ouvido: justificação e regeneração. E a gente vai entender um pouquinho do que isso está falando. Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu vou correr, Tatainá, mas você vai expondo aí. Ele nos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. O que isso significa? Que sem Cristo todos nós nos encontrávamos mortos, separados de Deus por causa do pecado. Então, o homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado alma, corpo e espírito. Mas quando o homem pecou, lá no princípio, lá no jardim, o que aconteceu com o homem? A Bíblia dizia que ele morreria se pecasse. Deus falou: se você comer daquela árvore lá que eu estou falando para você não comer, você vai morrer. Não foi assim a palavra? Mas o homem comeu, não comeu? A mulher primeiro. Vamos esquecer desse detalhe que é importante. E o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não distribuixe e cai. Não é verdade? Ele não cai, morto. Mas o que acontece? O seu espírito se afasta, se separa de Deus. Morte quer dizer isso, separação. Então o espírito do homem, ele se separa de Deus, ele passa a ser um espírito morto com relação a Deus. Mas o homem ainda vivia. Amém? Então Romanos capítulo 5 vai dizer também assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que pela obra de Cristo na cruz, nós somos conectados outra vez e temos comunhão com Deus. Então isso fala de justificação e de regeneração. Justificados, por que nós fomos justificados? Porque o pecado nos tornou injustos. O pecado nos tornou inúteis para a obra de Deus, para o propósito de Deus, para aquilo que Deus tinha para fazer. Então agora, a obra da cruz, aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário por nós, lá no passado, nos regenera e nos justifica. Nos justifica porque nós recebemos pelo sangue de Jesus a justificação que precisávamos para que de novo nós pudéssemos ter paz com Deus, ter acesso a Deus, conversar com Deus, falar com Ele. Regenerados porque antes estávamos mortos para Deus, agora nós estamos vivos outra vez para o Senhor. Nós temos um espírito que foi regenerado em Cristo Jesus. Tudo isso por causa da obra de Cristo Jesus na cruz. Isso não tem nada a ver com você. Isso não teve nenhuma intromissão sua, nada que você pudesse ter feito poderia gerar isso. Então é uma iniciativa plena, exclusiva do Pai para a tua vida. É uma obra exclusiva de Deus para você. Foi a vontade do Pai que quis isso. E Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para essa finalidade, para esse propósito. Amém? E agora, a gente vai ter um espírito renascido, regenerado. João, capítulo 3, versículo 6, fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Essa conversa aqui Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. E enquanto Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus faz uma afirmação para Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Porque aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver e nem entrar
no reino dos céus. E Nicodemos fica apavorado, que ele fala, como que eu já estou desse tamanho, vou poder de novo entrar no ventre da minha mãe e renascer? E aí Jesus fala para ele, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode. Aliás, perdão, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus estava já falando para Nicodemos da obra que ele ia fazer. Vamos lembrar que Jesus ainda não tinha sido crucificado, a obra de Cristo na cruz ainda não tinha sido consumada, mas Jesus já estava falando para Nicodemos qual era a necessidade que ele precisava. O que ele estava precisando, não só Nicodemos, mas todos nós. Sem o nascimento no Espírito, nenhum homem pode ver o Senhor. Nenhum homem pode ver o reino de Deus e nem entrar nele. Então, todo homem, se você está aqui nessa noite, e você não tem conhecimento, ciência, se você não tem certeza, e eu acredito que não estou olhando aqui, eu creio que todo mundo aqui tem essa certeza, do nascimento, do seu novo nascimento, você precisa resolver isso com Deus. Porque isso é muito sério. Porque só nascendo de novo é que você pode entrar e ver o reino de Deus. Amém? Então essa é uma obra plenamente exclusiva de Deus. E para nós hoje, no tempo presente, irmãos, essa é uma obra passada. Por que passada, Felipe? Porque ela já foi feita por Jesus. Essa é uma obra já realizada por Cristo na cruz, já foi feita no passado, e todo homem que pela fé em Cristo Jesus acessa essa graça, já está salvo e tem comunhão com Deus. Ok? Então, todo homem que pela fé acessa essa graça, todo homem que pela fé reconhece o sacrifício de Jesus, entende o que Jesus fez por ele naquela cruz e se rende a Jesus, esse homem está salvo. Esse homem tem agora a justificação pelo sangue de Jesus, e esse homem agora ele tem um espírito regenerado e pode de novo conversar, ter relacionamento, relação com Deus outra vez. É importante ou não essa obra? E é legal você entender isso, porque Deus obedece a certos princípios. Deus, ele vai falar com você pelo seu espírito. Então, só um homem regenerado, Felipe, pode ouvir a voz de Deus? Não necessariamente. Por que, Felipe, não necessariamente? Porque todo homem que precisa encontrar o Senhor, ele só vai encontrar se for revelado pelo Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, na verdade, o primeiro contato, a primeira pessoa da Trindade que nós temos contato, para a gente dizer sim para Jesus, sim, Jesus, entra no meu coração, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E a partir desse momento, você se torna agora uma pessoa que, de novo, pode conversar e se relacionar com Deus. Então, o teu espírito, amado, precisa ser sarado, curado, regenerado, para que você possa se relacionar com o Senhor. Isso é poderoso demais. É uma obra tremenda, maravilhosa, que o Senhor fez por nós. Pensa numa coisa tão boa. E os homens e as demais pessoas, Felipe, que estão por aí? Queridos, estão mortos. Por isso que a palavra fala, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas iniquidades. Você agora tem vida, mas tem muita gente lá fora que precisa de vida. E será que Deus te regenerou, criou você, recriou você, para que você agora pudesse apenas se utilizar do Evangelho, para que você apenas pudesse se utilizar das bênçãos que o Evangelho traz para você? Nós cantamos isso aqui, Gabriel trouxe uma canção muito especial para nós nessa noite, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos, de dia, de noite, por detrás, por diante, tua entrada, tua saída. Muito boa essa canção. Mas será que essa bênção ela é só algo para que você se aproprie dela? Se utilize dela? Não, amado. Essa obra de Deus por nós, tão profunda e tão maravilhosa, foi para nos regenerar, para que nós pudéssemos também conduzir outros a esse lugar,
a esse conhecimento do Senhor. Gabriel foi muito propício hoje, nessa noite, Gabriel, as tuas canções. Na última canção, Gabriel fala sobre o nosso id, sobre o nosso dever de ir. Nós somos os pés do Senhor, as mãos do Senhor, nós somos a boca do Senhor, os olhos do Senhor. Para quê? Para anunciar o reino de Deus. Então foi para isso que nós fomos justificados e regenerados e ainda estamos aqui, para que nesse tempo presente, através do Espírito regenerado, você possa tocar essa geração e fazer com que muitos tenham o conhecimento do Senhor. A Bíblia fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, amado, preste atenção. Como que a terra vai conhecer a glória do Senhor? Como que a terra conhecerá o Senhor? Através de nós. Tem um outro versículo que a gente às vezes interpreta ele muito errado, que fala que sem santidade, homem nenhum verá a Deus. Aí você logo pensa o seguinte, está falando de mim, que se eu não for santo, eu não vou ver Deus. Bom, em parte isso também é verdade. Mas o que na verdade a palavra está dizendo, amado, que se nós não nos tornarmos aquilo que o Senhor já fez por nós, se nós não nos apropriarmos disso, não nos tornarmos santos, como Ele é santo, os homens não verão a Deus, porque a única maneira dos homens verem o Senhor é através de nós, é através da igreja. Então a igreja precisa se apropriar da sua realidade de santidade, para que a terra possa conhecer o Senhor. Amém? Então, sem santidade, homem nenhum verá Deus. E os homens precisam ver Deus. Amém? Então, foi para isso que o Senhor regenerou você. E agora, eu inverti um pouco a ordem aqui, eu vou falar do corpo. Cristo na cruz nos garante uma redenção do nosso corpo físico também. Isso se dará na ressurreição dos mortos ou no arrebatamento da igreja. Isso está ligado ao futuro, porém, já está garantido para todos os que estão em Cristo Jesus. Então, Deus também tem uma obra para fazer no seu corpo. Preste atenção. Nós falamos de um tempo passado, onde a obra do Espírito já foi feita, ou melhor, a obra de Deus no seu Espírito, ela já foi realizada lá atrás. Amém? Isso é uma obra passada. Agora nós estamos falando de uma obra futura, que também já foi realizada, já foi determinada por Cristo Jesus, mas ela só vai se concretizar na sua vida no futuro. O seu corpo só vai ser transformado à semelhança do corpo de Jesus, na vinda dele, se você for arrebatado ou se você ressuscitar na primeira ressurreição. Eu não vou falar de escatologia aqui, mas bem que a gente poderia falar qualquer hora dessa, mas vai haver uma ressurreição, uma primeira ressurreição, e a Bíblia fala o seguinte, que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte já não tem poder sobre ele. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que aqueles, irmãos, que na vinda do Senhor ressuscitarem, esses já estão com Cristo para todo sempre. Amém? E se você partir dessa para melhor, como o mundo fala, eu espero te ver no dia da ressurreição, né? Agora, se Jesus voltar nesse tempo, nós estamos vivinhos aqui, aí a igreja vai ser arrebatada. Então é no arrebatamento da igreja ou na ressurreição dos mortos que isso acontece. Eu acredito, irmão, eu estou falando do que eu acredito, que isso se dá em frações de segundo, tá? Porque o apóstolo Paulo em Tessalonicenses diz que primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar e depois a igreja vai ser arrebatada. Ou, quem sabe, a gente vai ter um grande sinal do que o arrebatamento está à porta quando os nossos mortos começarem a aparecerem vivos. Já pensou nisso? Mas é loucura da minha cabeça, tá? Jaziel vai falar, esse Felipe está falando doideira demais. Mas pensa, que negócio legal. Tu já pensou? Aquele teu parente, teu irmão, teu amigo que morreu em Cristo, de repente aparece do teu lado e fala assim, e aí? Vamos subir? Partiu? Que coisa legal, né? Partiu, vamos embora?
Ele está vindo. Só alegria, cara. Só festa. Então, isso é o que Deus tem preparado para o seu corpo físico, irmão. Um novo corpo Deus vai te dar. Amém? Então, na eternidade, a gente vai ter corpo. Não é esse corpo aí, tá? É um corpo semelhante ao de Jesus. E olha só que coisa legal. Lembra que os discípulos, quando estavam caminhando com Jesus no caminho de Emaús, isso foi depois da ressurreição de Jesus, e eles não conheceram Jesus fisicamente? Por que será? Jesus já tinha ressuscitado com um corpo glorificado, com um corpo diferente. Eles não conheceram Jesus. Eles só conheceram Jesus quando ele partiu o pão. E aí eles falaram assim, caramba, era ele e a gente não tinha percebido, cara. Por isso que ardia o nosso coração enquanto ele falava. Que legal, né? Assim também se dará com você, meu irmão. Você vai ter um corpo diferente. Não sei se a gente vai ter aparência, se eu vou olhar para a Vanessa, vou saber que a Vanessa de pronto. Não sei, mas Deus vai fazer algo tremendo e maravilhoso com o seu corpo também. Eu quero contextualizar você, para você não dizer que eu estou falando heresia. Romanos 8, 22, 23 fala assim, pois sabemos que toda a criação geme e sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção e a redenção do nosso corpo. Então, olha que coisa tremenda. Filipenses capítulo 3, 21 fala assim, o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. É Bíblia, irmão. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, em versículo 1, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas. Que coisa tremenda, maravilhosa. Então, essa é a palavra de Deus para você. Felipe, então eu não preciso me preocupar com esse corpinho, porque Jesus está voltando e deixa estar, deixa as bombas estourarem aí, ficar gordinho. É isso, irmão? Não. Não. Amado, aquilo que Deus fez, a obra de Cristo na cruz por nós, ela foi plena, perfeita, mas isso não significa que a gente não tem que fazer a manutenção. Mesmo o teu espírito regenerado, justificado, precisa haver uma manutenção da tua parte. E o corpo da mesma forma. Nós precisamos cuidar dos nossos corpos. Amém? Porque ele é o que nós temos hoje para poder fazer a obra que o Senhor nos confiou. Então nós precisamos cuidar do corpo. Como que você faz a manutenção do teu espírito? Através da oração, através da palavra, através de jejuns, de ferramentas que o Espírito Santo nos deu, que o Senhor nos deu, para que nós pudéssemos fazer essa manutenção cotidiana, diária, do nosso espírito. Então, você alimenta o seu corpo com comida. Se você der comida ruim para o seu corpo, pode esperar, alguns anos vai passar, você vai ficar doente. Né? Eu sei muito bem disso. Muito açúcar. Gostei demais sempre de um docinho. E hoje estou aqui, barrigudinho, e com aquela ditabete lá, para me atrapalhar a viver. Resultado de quê? Do que eu mesmo fiz com o meu corpo. Não é verdade? Então, se você come mal, irmão, você pode ter certeza que teu corpinho vai ficar mal também. Agora, o teu espírito. Tem muito crente raquítico, sabia disso? Tem muito crente desnutrido. Como assim, Felipe? Crente desnutrido? Não é no corpo, não, é no espírito. Por quê? Porque não tem uma vida relacional com o Senhor. Não tem uma vida de relacionamento com Ele. Não ora, não lê palavra,
vive apenas de um encontro desse, de um domingo desse, ou de uma quarta-feira, quando vai, né? Aí, irmão, não tem jeito não, vai ficar raquítico mesmo. Felipe, mas você falou que a obra é completa. Sim, irmão. Compra um apartamento novo na planta, né, Alexandre? Bonito lá, faz toda a reforma, deixa ele legal. Daqui a alguns anos, se você não fizer nada, aquilo vai estar o quê? Um lixo. Você tem que fazer uma manutenção. Você tem que pintar. Você tem que mudar uma coisa ou outra que vai, né? Amados, nós precisamos também gerar essa manutenção no nosso espírito. A gente precisa ter relacionamento com Deus. Não dá para achar que você vai ficar top se você não se relacionar com o Senhor. Então esse é o que você tem que fazer com o teu espírito. Com aquilo que o Senhor já fez na sua vida, agora você precisa manter. Amém? Assim como o seu corpo também. Amém? Agora, isso foi só uma introdução. Eu queria falar da obra do Senhor na alma do homem. E aqui a gente entra na palavra mesmo. Eu falei que a obra no Espírito foi algo passado. Lembra disso? Deus já regenerou o seu espírito, já justificou o seu espírito. Eu falei que o seu corpo também tem uma obra que ela é futura, porque você ainda não tem um corpo semelhante ao de Jesus, glorificado como o corpo de Jesus, como a Bíblia fala. E agora eu quero falar de uma obra presente. É uma que está em andamento. O Senhor ainda está fazendo. Eu sei que é difícil entender. Você falou assim, Felipe, mas você disse que o tema da mensagem era uma obra completa de Cristo na cruz por nós. Sim, ela é completa, irmão, porque ela atinge todo o homem. Ela atinge você de forma plena, abrangente. Por isso, ela é uma obra completa. E eu disse que o teu espírito já é algo que para Deus já está regenerado e já está justificado. E que o seu corpo, Deus o transformará no corpo semelhante ao de Jesus. E a alma é uma ação do tempo presente. Cristo está santificando e transformando a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. E hoje eu queria muita paciência de você para a gente não desprezar nenhuma partezinha dessa. Eu não sei se você está atento, mas assim como a gente é subdividido em espírito, alma e corpo, a nossa alma também, ela é subdividida em mente, vontade e emoções. E você, se aprender a distinguir cada uma dessas coisas, você vai se conhecer melhor. Amém? Então vamos entender. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Agora nós vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 39, que diz assim: nós, porém, não somos dos que se retiram ou se retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da nossa alma. Amém? E 1 Pedro 1,9 diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ok? Então, o que esses textos estão mostrando para nós? Que essa é uma obra que ainda está sendo realizada por nós. Ou melhor, por Deus em nós. Falhou aqui de novo, Deus. Então é uma obra que o Espírito Santo ainda está produzindo em você, e eu acho que você vai concordar comigo que você ainda não está acabado. Você ainda é aquela obra em construção, em alguma parte, e essa parte, de fato, é a sua alma, é o seu interior. Amados, nós já sabemos que nós estamos sendo santificados pelo Espírito e transformados pela palavra de Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela vem para lavar
a nossa alma, nos lavar. Lembra quando quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e ele quer lavar o pé de Pedro lá, e Pedro fala assim, não, Senhor, tu não vai me lavar, tu não vai fazer isso. E Jesus fala, Pedro, olha só, se eu não lavar o teu pezinho, meu filho, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala assim, não, Senhor, então faz o seguinte, não lava só o pé não, lava é tudo. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, você já está limpo pela palavra. Então a palavra de Deus, ela está nos limpando, nos purificando cada vez mais. Amém? A sua alma, o seu interior é limpo pela palavra do Senhor, irmão. E como isso é profundo, e como isso é importante para você. Para que você possa receber da parte de Deus aquilo que você necessita e precisa para a sua alma, você precisa da palavra. Tem muito crente que conhece a palavra, mas não se deixe lavar pela palavra de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. O quanto nós temos ministrado, durante muito tempo, eu acho que desde quando eu e Vanessa estamos aqui, nós temos ministrado sobre 1 João, capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, não é isso? Não, perdão. Se confessarmos os nossos pecados, vamos ler, para a gente para eu não pular nada. 1 João, bota aí, Tainá, para a gente. Capítulo 1, do versículo 5 em diante. Fala assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Quanto tempo nós temos pregado isso? E eu vou dizer para você como é difícil de praticar essa palavra. Eu não estou dizendo que é só para você que é difícil, não, para mim também. Quantas vezes na minha história, com Vanessa, na minha relação, no meu casamento com ela, irmãos, eu tive que sentar e confessar pecados para minha esposa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso escrito, a gente quer, de uma forma ou outra, burlar isso daqui, tentar ver de uma maneira diferente. Mas está escrito. A gente até chega a dizer o seguinte, cara, para com isso, a Bíblia não é literal, a Bíblia é para ser interpretada, a hermenêutica que está errada, peraí, vamos lá, mas ele está muito claro. Se nós confessarmos os nossos pecados. Aí você fala assim, mas está dizendo para confessar para Deus. Aí lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. É muito clara a palavra de Deus. E para ser lavado por essa palavra, só praticando ela, não basta apenas um conhecimento, entendeu? Não é apenas ouvir a palavra, ela precisa ser praticada por você, para que daí você possa ser lavado por ela. E só há plenitude na alma, amado, quando nós praticamos essas verdades. Tem muita gente carregando problemas no seu interior, por não confessar pecados, por não perdoar pessoas, e carrega no seu interior problemas. Está doente. E essa doença saiu da alma e já está no corpo. No corpo. A palavra fala assim lá em Salmos, enquanto ocultei, Davi falando, enquanto ocultei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então, já tinha saído da alma, já estava lá no corpo.
Então a palavra de Deus, ela está nos limpando, nos purificando e nos santificando. Amém? E é uma transformação para hoje, para agora. A Bíblia diz assim, Romanos 8, 29, fala assim, você já conhece esse texto. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que isso está falando para mim e para você? Que o Pai, Ele está formando a imagem do Cristo em nós. E essa é uma obra para o hoje, para o agora, para o presente. Ele está fazendo. Amém? E o que você precisa fazer? Permitir que o Espírito Santo, Ele continue fazendo essa obra na tua vida. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós estamos sendo o quê? Transformados. Isso está acontecendo com você, irmão. Agora. Então olha só, para a gente ir recapitulando a palavra. Você tem um espírito justificado, regenerado, novinho. Que o que você precisa fazer é só manter comunhão com Deus, para que você possa, no seu espírito, viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você tem um corpo que aguarda na ressurreição do Senhor, aliás, na ressurreição dos mortos, uma transformação do seu corpo. Mas você tem uma alma que está passando por um processo. E que durante esse processo de santificação, de transformação, o Espírito todo dia, ele está produzindo algo novo em você. Porque às vezes nós não percebemos. Porque às vezes a gente não consegue perceber essas mudanças, essas transformações, Felipe, em nós, porque nós estamos desatentos. Talvez o teu espírito não está ouvindo Deus da maneira suficiente para você perceber a transformação que Ele está produzindo em você. Talvez a sua comunhão não está tão plena com o Senhor e você não está conseguindo ver aquilo que o Espírito Santo está fazendo em você. Irmão, eu não sei você, mas eu olho para algumas pessoas aqui que eu conheci antes de Cristo. Eu não vou falar o nome da Tamires para não expor ela, mas... Ih, Tamires, falei. Mas como é nítido, como a gente consegue ver, como eu consigo ver na vida da Tamires uma pessoa completamente diferente. A Cristiane, acho que pode testificar disso. Agora a Cristiane vai testificar também que ela ainda vê na alma da Tamires traços da velha Tamires. E o Daniel também. Não é, Daniel? Misericórdia. Mas, se a Tamires olhar para trás, ela vai ver o quanto ela mudou. E se você fizer isso também, se você olhar para a sua vida, você vai ver quanto você já venceu. Quantas coisas você fazia que hoje você não faz mais. Como você olha para trás e fala, como eu era imaturo. Por que eu fazia isso? Por que eu falava assim? Por que eu andava dessa forma? Graças a Deus, por Cristo Jesus, que me transformou, que me regenerou, que fez uma obra em mim. Não é verdade? Mas você também, se tem uma fé madura e sabe analisar a sua vida, você vai olhar e vai falar assim, poxa, mas quanto eu ainda preciso mudar? Que caminho longo eu ainda tenho? Quanto mais, irmãos, nós vemos um texto como esse de Romanos, capítulo 8, falando que a vontade de Deus é que nós sejamos como Jesus. Aí a gente endoida. Porque aí a gente vê o tamanho da estrada, não é verdade? Que a gente ainda tem para perseguir, para andar, para caminhar. Porque esse é o nosso alvo. Cristo é o seu alvo. Cristo é o seu objetivo, irmão. É ser semelhante a Jesus.
Isso é o que você precisa. E aí o tempo presente vai dizer um monte de coisa diferente para nós. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não está atacando o teu espírito, não. O diabo está atacando a tua alma todos os dias. E é na alma, nas suas vontades, nas suas emoções, que você é mais tentado, atacado, perseguido no tempo presente. É ou não é verdade? É ali que o diabo está trabalhando. Então é a sua alma que ele quer impedir que passe por esse processo de Deus. Ele quer atrapalhar você. Mas você precisa entender que a obra de Cristo para você, ela também toca a sua alma. Amém? A nossa santificação é hoje. É para hoje. A santificação também é uma coisa um pouquinho complicada de entender. Eu não vou conseguir explicar tudo para você aqui. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que nós já fomos santificados, que nós estamos sendo santificados e que nós seremos santificados. Tudo isso tem a ver com o que eu estou ensinando para você aqui. Preste atenção, para você não perder. Você foi santificado, você está sendo santificado e você será santificado. Amém? Então isso tudo tem a ver com o quê? A obra passada, você é santo, porque Jesus te justificou e te regenerou. Você será santo, porque você será semelhante a Jesus. E você está sendo hoje santificado. Então é desse processo de hoje que eu quero falar com você, que envolve a sua alminha aí, o seu interior. Hebreus capítulo 10, 14 fala assim: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então a oferta do sacrifício da vida de Jesus foi uma oferta única para que você pudesse entrar nesse processo de santificação. Eu não vou falar profundamente sobre santificação aqui, irmão, porque a gente precisaria de um bom tempo. Porém, a santificação, ela é uma obra em conjunta. Ela é feita em duas mãos, vamos dizer assim. Já viu 2 pianistas tocando um piano só? E como fica um negócio bonito? Já viu? É de 4 mãos, é isso aí. Obrigado, Bruninha. O pianista vai lá e são 4 mãos. São 2 pianistas tocando um piano só e fica uma obra perfeita. A santificação, ela é uma obra assim também. Ela envolve você e envolve o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, mostrando para você qual é o caminho, qual é a direção, o que você precisa fazer. E a sua parte, qual é? Ouvir Ele e obedecer a Ele. É só isso, Felipe? É, irmão, mas não é fácil, não. Se você, mesmo depois de ter sido regenerado e justificado, decidir não ouvir o Espírito Santo dentro de você, você vai andar todo errado. Você vai andar diferente daquilo que você foi chamado para ser, filho de Deus. Você vai andar de forma contrária à direção que o papai deu para você. Então você precisa ouvir o Espírito Santo. Ele está produzindo essa santificação na sua vida, mas isso também depende de você. Amém? Filipenses 1,6 fala assim: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então você está sendo aperfeiçoado, mas há uma promessa, dizendo que aquele que é fiel, e que fez a promessa para você, te aperfeiçoará até aquele dia. Você crê nisso, irmão? De verdade? Que o Espírito Santo está fazendo uma obra, ele vai te aperfeiçoar. Sabe quando você tem que pensar nisso? Naquela hora em que você comete um pecado, você fala assim: de novo, miserável homem que sou.
O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu que faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você tem que lembrar desse versículo também. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Fala isso para sua alma, fala isso para o capeta. Fala, eu serei aperfeiçoado em Cristo Jesus. Amém? Você crê nessa verdade? Então ande nela, em nome de Jesus. Porém, no que diz respeito à nossa alma, essa transformação no tempo presente é uma obra do Espírito, de dentro para fora. Para que essa obra aconteça, é necessário que o homem permita que o Espírito toque em todas as suas áreas, no seu interior, na sua mente, nas suas vontades e nas suas emoções. Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a palavra de Deus que vai transformar a sua mente. Porém, você é quem deve decidir não assumir a forma do mundo. E essa é uma ação sua e não de Cristo. Então, preste atenção. A sua alma, mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. A sua mente. O que a Bíblia diz a respeito dela? A Bíblia diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E a gente não deve se conformar com esse mundo. E talvez a palavra conformar para você seja aquela história de que assim, eu estou conformado com isso aqui mesmo. Tá? Não, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de assumir a forma. Essa é a palavra correta, essa é a maneira correta de traduzir esse texto. Você não deve assumir a forma do mundo. Porque você é atraído todos os dias a fazer o que o seu coleguinha de trabalho, o que o seu coleguinha de classe, cadê os adolescentes? Querem fazer. Todo dia você tem um filho de Belial, oh Deus, que ele se converta. Tentando falar para você assim, deixa de ser boba, Adriele. Para com isso, ninguém está vendo não, faz assim, ó, vai ser mais rápido, vai ser melhor para você, ninguém está vendo. O que você está fazendo? Então vai, cara, faz aí. Mas aí lá no seu trabalho tem uma palavra de Deus para você, dizendo o seguinte, que quando você servir ao Senhor, para você servir integralmente. Aliás, quando você servir o seu patrão, para você servi-lo integralmente, como se você estivesse servindo ao Senhor. Não apenas quando ele está vendo, mas principalmente quando ele não está vendo. Então está percebendo como a palavra de Deus transforma a sua mente e faz você não assumir a forma do mundo? Querido, se você, depois de ter passado por todo esse processo de Deus, toda a obra de Cristo na cruz, você for assumindo a forma do mundo, achando que é normal fazer as coisas que as pessoas que não são transformadas fazem, você não vai cumprir a vontade de Deus na sua vida. E você nunca vai ser um crente maduro, um discípulo maduro. Então a sua mente precisa ser transformada. Eu estou falando de ações, de atitude, mas tem um monte de coisa. Tem a respeito da fé, que a gente pode olhar para a Bíblia e ver que como nós precisamos ser transformados na nossa fé, como a gente precisa atingir um nível de maturidade da nossa fé. Olha, eu falei para a Vanessa esses dias, como que pode? Às vezes as pessoas se convertem, eu lembrando de uma pessoa que há muito tempo se converteu, e eu falo, cara, mas como é que pode? É tão religioso. Parece que a religião é tão forte, irmão, que a pessoa se converte hoje, e ela amanhã já se torna um religioso. E você fala assim, que dificuldade para entender algumas coisas. A religiosidade é muito forte no nosso coração. E a gente, pela palavra, precisa vencer ela. Felipe, qual é a evidência maior da religiosidade? Hipocrisia. É o maior sinal de religiosidade. É a hipocrisia. O que é hipocrisia? Você fingir algo que você não é.
Jesus olha para os fariseus e fala assim: cara, vocês são sepulcros caiados. Porque por fora vocês estão bonitinhos, mas por dentro vocês são pura podridão. Não assuma a forma desse mundo, irmão. Nós somos diferentes. E o ser diferente não está ligado a uma religião que você pertence. O ser diferente está ligado a uma obra feita já por Jesus naquela cruz por você. Ele te tornou diferente. Então, assuma esse lugar. Confia nele, não confia no mundo. A sua fé precisa ser madura. Eu acabei fugindo aqui. Às vezes acontece, né? O religioso, ele tem a seguinte ideia de fé: eu vou fazer e Deus vai me abençoar. E aí a gente vive transformando esse evangelho que a gente tem ouvido de Jesus em uma coisa muito parecida com qualquer outra religião aí fora. Com um Deus que quer oferta, que quer sacrifício, para que Ele possa abençoar você. Então a gente faz uma coisa muito feia com a fé. A gente transforma a fé em pensamento positivo, em um monte de coisa errada, equivocada. A gente usa a fé para benefício próprio. Vocês estão me entendendo? Como é que eu uso, Felipe, a fé para o meu benefício próprio? Irmão, me perdoa. Quando você entra na fila da bênção, quando você vai para uma campanha, não era para falar, né? Sabe? Quando você vai para uma, fiz uma campanha, estou fazendo a campanha de 7 dias de oração, Deus vai me ouvir. Ô, irmão, não se relaciona assim com o Senhor, porque você está se relacionando com uma divindade, com um Deus qualquer. O nosso Deus não é assim. A palavra dele diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa? Que nós já temos todas as coisas em Cristo. Se você não está tocando em alguma coisa agora no momento que você queria, é porque Cristo não quer. E você tem que aceitar isso muito bem, dizer para ele assim: Cristo, tudo bem, se isso não está no teu plano para mim agora. Isso é uma fé madura. Uma fé que está fazendo você olhar para as coisas eternas e não para o presente. Uma fé que está fazendo você olhar para as coisas invisíveis e não as visíveis. A fé imatura, ela está olhando para o natural, porque ela quer possuir, ela quer ter, ela quer fazer. Mas a fé madura não. Ela olha para aquilo que o Pai já fez e ela tem o coração grato. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Entende a diferença? E isso acontece na sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Então, fala para a sua alma: e alma, tem uma mente transformada pela palavra de Deus. A outra coisa é a vontade. 1 Pedro 4:2 fala assim: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vontade também é um negócio da nossa alma. Como a gente tem vontade, né? Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, eu tenho vontade daquilo outro, eu tenho um monte de vontade. Mas o que a palavra de Deus está falando? A gente experimentar a vontade de quem? De Deus. Felipe, mas a alma tem vontade? Tem, ela faz parte dela. Quando Deus criou a vontade, foi Ele que fez. Mas Ele fez a vontade para que você pudesse sujeitar-se à vontade dEle. Você está entendendo? O que Jesus falou a respeito de vontade? A minha vontade é fazer o quê? A vontade do meu Pai que está no céu.
Ele prova isso para a gente na oração do Getsêmani, irmão. Quando ele está lá, orando, sabendo qual era a vontade do Pai, mas mesmo assim ele vai orar. Isso aí é a alma. Gente, ó, Jesus, ele era humano e Jesus era Deus. No Getsêmani, Jesus, homem, estava orando ali. E ele orou, e ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feito o quê? A sua vontade. E a vontade de quem que foi feita, irmão? De Deus, do Pai. Não tem como fugir da vontade do Pai. Então Jesus nos ensina que nós precisamos sujeitar a nossa vontade a Deus. E a vontade está na sua alma. Mateus capítulo 16, 24 fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o que está dizendo aqui? O que Jesus está falando para nós? Você quer ser discípulo? Você tem que dizer para a sua vontade o seguinte, não, eu quero a vontade do Pai. Eu quero a vontade de Jesus. Isso é negar-se a si mesmo. Está escrito, irmão. A vontade está ligada aos nossos prazeres. E também, esta não é uma ação de Cristo, mas é uma ação sua. Dominar a vontade foi uma das primeiras lições da humanidade. Então, preste atenção. Dominar a sua vontade, assim como as suas emoções, não é uma questão de Deus. Não é uma ação de Deus. Deus não vai dominar a tua vontade. É você que tem que dominar. É Ele te falando e você ouvindo e obedecendo. E uma das primeiras lições que Deus dá para o homem foi essa. Caim, Deus fala assim com ele, se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Jesus de cara está ensinando o homem o seguinte, sabe a tua vontade? Sujeita ela a mim, domina ela. É você que precisa dominar, irmão. Não ore para Deus falando assim, Deus, tira esse pecado de mim. Tira essa vontade de mim. Que Deus vai falar para você, vai para a Bíblia, meu filho. Cumpre a você dominar. Aí você fala assim, é mais forte do que eu, Felipe. Mentira, irmão. Isso é uma mentira do capeta na tua vida. De verdade. Sabe por quê? Você lembra da obra de Cristo na cruz? Por você? Lembra da regeneração, da justificação? Isso é a graça de Deus. E a graça de Deus é o poder que nos capacita a dominar sobre a nossa vontade, sobre a nossa mente, sobre a nossa vontade e também sobre as nossas emoções. Então é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Se você está falando que é mais forte que você, irmão, tem uma coisinha errada. Desfrute da graça do Senhor corretamente. Amém? Eu já estou quase acabando, faltam umas 3 páginas. E suas emoções? Irmão, Robinho deu um dado aqui, ainda bem que ele chegou. Você lembra, Robinho, daqueles dados que você deu? Sobre os crentes em depressão? Acha aí para nós. Eu fiquei escandalizado, alarmado, em ver que na igreja existe tanta gente com depressão, com síndrome do pânico, com medo excessivo, com tristeza. Eu fiquei alarmado. Eu não sabia daqueles dados que o Robin trouxe para a gente na última pregação. Falei, meu Deus do céu. Depois ele vai dar os números para você, que eu esqueci. Mas é coisa séria demais. Você sabia que Jesus falou muito mais das nossas emoções
do que da cura do corpo? Olha só, hein? A gente olha para os milagres de Jesus, a gente fala, caramba, como Jesus curou o corpo, como Jesus fez milagre e tal. Mas falar, ensinar, ele falou muito mais sobre as emoções do que sobre cura do corpo. Vai pesquisar que você vai ver. Mateus capítulo 11, 28 a 29, eu acho que foi esse o texto que o Robinho usou. Fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Isso aqui é uma verdade para você ou não é? Isso aqui foi Jesus que falou para você? Sim ou não? Sim. E a gente tem que crer na palavra de Jesus? Sim. Então o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja, irmão? Querido, conversa com a Manu. E você vai ver que a Manu não está dando conta de atender um monte de gente. Tem um monte de crente nessa parada. Tem alguma coisa errada conosco. Sabe por quê? Porque se eu entendo que a obra de Jesus é completa na cruz por mim, e que eu preciso curar o mundo, revelar para o mundo, para essa geração, a gente está com um problema. E é um problema de entendimento, de compreensão. Por isso eu estou buscando ser muito didático com você aqui nessa noite. Porque a gente precisa extinguir dentre nós essas questões da nossa alma. A gente precisa extinguir. De verdade, amados. Como é sério esse tema? Eu não estou desqualificando a psicologia, os psicólogos. Tem muita coisa que a gente precisa deles ainda. Manuzinha não está aqui, mas muita coisa, Manu, que a gente precisa de você. Mas com relação a curar a alma, irmão, me perdoa, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, não existe cura sem Cristo. Nenhum psicólogo, psicanalista, psiquiatra vai curar a alma de ninguém. Só Jesus. Só o Senhor. E é isso que ele está falando. Venha a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um alívio no Senhor. Há um descanso no Senhor. O que nós estamos fazendo, querido, talvez não permitindo que o Espírito Santo toque de maneira profunda no nosso interior, na nossa alma. Jesus frequentemente falou diretamente às emoções humanas. Jesus falou sobre cansaço, medo, ansiedade, tristeza, alegria, amor, fé, ódio. Ele abordou as emoções como parte central da nossa vida cristã. Irmão, emoção é coisa séria. O seu interior é coisa muito séria. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí eu pergunto a você: quem é melhor para você confiar a sua alma? Um terapeuta, um psicólogo ou Cristo? Cristo. Sem dúvida, você vai me dar essa resposta. Mas eu vou dizer para você que a gente tem um problema. Quem é melhor para você confiar o seu corpo? Jesus ou o médico? Jesus. Mas estava eu lá no banheiro hoje falando, Senhor, eu vou para o médico agora. Eu não estou aguentando de dor. É ou não é verdade? Eu não estou aqui dizendo que você não vai procurar médico, eu não estou dizendo que você não vai procurar psicólogo. Preste atenção. Eu só estou falando para você que nós precisamos amadurecer. E compreender profundamente a obra que o Senhor fez na cruz por nós. Sabe quando que nós deveríamos procurar os médicos? Sabe quando? Quando a gente entendesse que Deus tem um propósito para alcançar aqueles médicos. Quando eu orei pela Adri, aqui, eu falei muito com Deus. Eu falei, Deus, eu não queria que a cabeça da minha irmã fosse aberta.
mas eu não estou te entendendo. Por que a cabeça dela precisa ser aberta? Eu falei isso para você, não foi? Eu falei, Senhor, Tu tem todo o poder. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Qual é o nosso problema? E às vezes a gente vai entender que a gente precisa ir no médico, para que o médico tenha um encontro com Cristo. Então, o único propósito que eu vou aceitar na tua vida, irmão, que você vá para um consultório médico, que você vá para um hospital, é que alguém tenha um encontro com Jesus. A partir do momento que eu entendi isso, cada hospital que eu vou, cada lugar que eu vou, eu falo, Senhor, por favor, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor quer comigo aqui nesse lugar? Porque tem um propósito para eu estar sentindo essa dor, tem um porquê para eu estar passando por isso. Fala comigo. Irmão, eu não entro naquela linha de dizer assim, eu estou aqui porque eu pequei. Não. Porque se eu entendo que Cristo levou os meus pecados na cruz do Calvário, que se eu confessar, Ele vai me perdoar, por que Ele vai me jogar uma enfermidade agora? Irmão, tem um propósito na tua vida. Você precisa entender que Deus trabalha com você dessa forma, dessa maneira. E tudo aonde Ele está levando você é porque Ele quer um filho de Deus ali. Ele precisa de alguém ali, Ele precisa de você ali naquele lugar. E da mesma forma é um psicólogo. O que você vai fazer no consultório de psiquiatria? Ou no consultório de um psicólogo? Irmão, presta atenção. Mas o motivo de você estar lá não é para tomar um remédio para sarar, porque o Senhor pode te curar, Ele tem uma palavra para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então entenda o propósito da tua vida. Amém? Mateus, não precisa abrir não, Tainá. Mateus capítulo 11, 28, 29, vai falar do cansaço e da opressão. Então, se você está cansado, tem uma palavra de Deus para você. Mateus 11, 28, 29. Você está se sentindo oprimido? Tem uma palavra de Deus para você. João 14, 27 fala de ansiedade e de medo. Então, se você está ansioso, com medo, tem uma palavra de Deus para lavar a tua alma. Melhor que remédio. Você está triste, está vivendo um luto. Mateus capítulo 5, versículo 4. Anota aí para você ler depois. A palavra diz até para aqueles que estão chorando. Bem-aventurado os que choram. Lucas capítulo 6, versículo 21. E eu quero te dizer, irmão, que esta também é uma ação que depende muito mais de você do que de Cristo e do doce Espírito Santo. Isso porque envolve decisões suas. Você precisa crer, confiar na obra feita no passado, na obra futura e na obra que está sendo feita hoje na sua vida. É Deus que está mexendo com você. É Deus que está tocando as suas emoções. É Deus que está querendo produzir cura em você. Não aceite a depressão na tua vida. Não aceite opressões, tristezas profundas. O Senhor está tocando você. Amém? Então, com relação ao passado, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Se você estiver vivendo uma depressão, certamente isso é um problema do passado. É um problema de passado. Depressão é problema de passado e ansiedade é problema de futuro. Então a palavra para você é: Deus faz nova todas as coisas. Tudo. Se a depressão, a opressão, o cansaço, o luto, a tristeza te fazem olhar para trás, a resposta para isso é: em Cristo
tudo se fez novo. Amém, irmão? Em Cristo tudo se fez novo. Felipe, o que está acontecendo comigo então? Por que eu ainda me sinto deprimido? Irmão, vão ter algumas coisas que talvez seja uma vitamina que você precisa tomar. Ou talvez você esteja vendo muita internet. Você está comendo muito conteúdo da internet, isso está deixando você doido, deprimido. Porque você está viciando o teu cérebro, um monte de coisa, e aí é um problema sério. Agora, isso também se resolve em Cristo. Se resolve no Senhor. Como, Felipe? Vai para a palavra. Vai para a Bíblia. Vai para a oração. E vai para uma coisa. Já extrapolei meu tempo em muito. Mas eu prometo que eu estou acabando. Só mais 5 minutos. Quem me dá 5 minutos aí, por favor? Levanta a mão. 10, 20, 30, ó. Já tenho bastante tempo para usar. Glória a Deus. Tem uma coisa, irmão, que a gente pratica também há muito tempo. E que resolveria muito desses problemas das nossas emoções. Que é o discipulado. Discipulado resolve muita coisa. Uma vez me perguntaram assim, você acha que eu tenho que ir para o psicólogo? Eu falei, não, ainda não. Por quê? Porque você está começando a ser discipulado. Se você se entregar de verdade, de todo o coração, em primeiro lugar ao Senhor, e confiar na pessoa que está cuidando de você, você não vai precisar de psicólogo. É. Não foi um bom resultado, essa pessoa, porque não se entregou. E precisou de psicólogo. Aí eu sou o primeiro a falar, vai. Por que, Felipe, você fala vai? A Vanessa sempre foi uma pessoa muito mais fechada à psicologia. A Manu sempre lutou muito com ela. E eu falando, não, a gente precisa de psicólogos. A gente precisa de psicólogos. Por quê, irmão? Porque a igreja é imatura. A igreja não tem a revelação plena. Então tem que tratar no psicólogo, senão vai morrer, vai pular da terceira ponte. Se não entender o que a palavra está dizendo, vai para o natural, irmão. Agora, existe cura no Senhor. E o discipulado ajuda a beça. Abrir o coração. Falar ajuda demais, irmão. Então, se você talvez não esteja dando a devida importância para isso, achando que é só um método da gente de andar, de caminhar, se arrepende. Busca um discipulado pleno e verdadeiro para a tua vida. E você vai ver. E que isso também diz muito mais de você do que do outro. Porque sabe o que a gente faz às vezes com o discipulado? Porque discipulado também é um pastoreio. Às vezes a gente fica naquela esperando o discipulador, esperando o pastor. Nem me procurou, então deixa isso quieto, deixa isso para lá. Irmão, na boa, quem precisa é você. O médico vai na tua casa. Oi, tudo bem, André? Está precisando de alguma coisa? Você quer um remedinho hoje? Nada, você tem que agendar, irmão. O psicólogo vai na tua casa, tudo bem? Como é que está a sua saúde mental? Vamos ver o seu higiene mental hoje. É assim, irmão? Não, é você que tem que marcar uma consulta e pagar caro. Agora, o teu discipulador, o teu pastor, sabe o que você faz? Tá vendo? Não me procura, não me busca. Ô, irmão, preste atenção. Anda, caminha, que você vai ser curado. Essa é uma verdade. Ansiedade está ligado ao futuro. Você está ansioso? Jesus fala assim, deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração de vocês. Nem tenham medo. João capítulo 14, 27. Bota aí, Tainá, para ver se é isso mesmo ou se eu copiei alguma coisa errada. Amados, não se preocupem com amanhã, é isso mesmo. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o coração de vocês. Nem tenham medo. Qual é o problema da ansiedade?
o futuro. Às vezes o medo de não dar conta, de não conseguir pagar, de não conseguir resolver, de não chegar no lugar esperado, ou de não atender a alguém, a um trabalho, a um patrão, a um pai, a uma mãe. A gente tem uma geração de jovens ansiosos demais hoje. Por quê? Porque querem dar respostas. Porque estão olhando aí para fora e estão seguindo padrões do mundo. Então, o jovem hoje, ele precisa saber isso, aquilo outro, entender disso, entender daquilo. E que se ele não dá conta, ele já fica ansioso, nervoso, apavorado. E quando vê, está falando para o pai que está doente, precisa de ir para um psicólogo. Irmão, o padrão da gente não é o mundo. O mundo está enlouquecendo, o mundo está se perdendo. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus. E se a palavra de Deus está dizendo para nós, não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Creiam em mim. Eu dou paz para vocês. Por que ficar ansioso? Por que ficar preocupado? É o Senhor que está falando. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Quer mais claro que isso? Lance a ansiedade diante do Senhor. Felipe, como é que eu faço isso? Vai para a oração. Rasga o teu coração e fala, Deus, eu estou lançando a minha ansiedade, eu estou ansioso. Eu preciso vencer isso. Toma aqui, leve isso de mim. E Ele vai levar. Ele vai levar, agora você precisa crer. Você fala assim, eu orei, eu continuo ansioso. Ai, meu Deus, não resolveu. Vou tomar um Rivotril, agora. Aí dançou, irmão. Você tem que andar nas pisaduras da sua fé. Vocês estão rindo por quê, gente? Deus está falando com alguém aí? É? Vocês têm que andar na pisadura da sua fé, irmão. Quanto mais nas coisas interiores. Se a gente anda assim nas naturais, quanto mais nas coisas interiores do nosso coração. Amém? Se você abandonar o passado e vencer a tentação de viver pensando sempre no amanhã, sua vida no presente será, com certeza, uma vida de desfrutar da alegria dos filhos de Deus. As circunstâncias não vão mover você do seu lugar, porque Cristo é o seu objetivo final, não as coisas visíveis. Quando Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, tudo mais se torna apenas uma ferramenta para alcançarmos o final da carreira. A verdadeira alegria está em viver o que está escrito em Mateus capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você conhece isso como tudo coopera. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Tudo coopera. Crer que Deus está plenamente no controle da tua vida e saber que tudo está cooperando. Vencendo a tentação de olhar para o futuro. Vencendo a vontade de estar preso ao passado, às tristezas, às dores. Quanta gente está presa na dor, no luto ainda, de gente que já foi. Mas eu não consegui. Eu podia estar, irmão, sabe, num luto, porque eu não vi, eu não falei com meu pai antes dele morrer. Quando eu cheguei para ver meu pai, ele já estava entubado e já tinha tido morte cerebral. Minha vontade ali naquela hora era chorar, só chorar, porque eu cheguei, eu olhei e falei, meu pai já foi. Mas eu decidi orar e falar, Senhor, Tu é o dono da vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode dar vida de novo aqui. Ainda fiz mais além, irmão. Como meu pai tinha confessado Jesus como Senhor, ainda quando ele estava falando, eu fui lá, levei água, que eu queria batizar o meu pai dentro daquela UTI lá, com morte cerebral. Fé, irmão.
Fé, porque um dia eu falei para Deus, Deus, eu quero batizar o meu pai. E aí, quando eu estava descendo a escada da casa da minha mãe, indo para o hospital para ver meu pai, com a notícia de que ele já estava... Eu falei, Deus, e aí? E aquele pedido que eu te fiz? Como é que fica? Descendo a escada, falando com Deus. E Deus falou comigo assim, leva água. Na hora eu não tinha entendido por que levar água. No hospital tem água, né? Mas é porque não pode entrar. Irmão, eu peguei uma garrafinha de água mineral que tinha na casa da minha mãe, enchi, botei no bolso e levei. Foi aqui. Cheguei lá, falei, vai ser agora. Tava só eu, ele. Mas aí chega o médico na hora. Aí eu, guardei. Conversei com o médico, aí já não podia fazer. Eu falei, Deus, como é que eu faço esse batismo? E aí a gente vai lá para dentro de uma salinha. E lá naquela salinha, o médico dá a notícia para a gente que meu pai tinha tido morte cerebral. Que já não havia mais nada a ser feito. A gente conversa aqui, conversa ali, entende uma coisa ou outra. E aí ele faz uma pergunta. Tem alguma coisa que eu possa fazer por vocês? E eu não esperei nem um segundo. Eu levantei a mão e falei, sim, eu quero batizar o meu pai. Foi uma loucura. Tinha uma crente do lado, uma médica crente, que me olhou assim, e falou, ele está louco, né? O cara está morto, ele quer batizar ele. Peraí, que loucura é essa? Mas o médico olhou para minha cara e falou assim, mas como é que vai ser isso? Porque batismo tem que ser mergulhado. Eu falei, não, um pouquinho d'água resolve. Aí expliquei para eles, falei, olha, o meu pai, antes de ter a completa morte cerebral, quando ele estava falando, ele confessou Jesus. E a Bíblia diz que aquele que confessa e é batizado será salvo. Eu falei, o batismo não é para ele. Ele já está salvo, o batismo é para nós. Eu falei, eu preciso. Aí ele, tudo bem, peraí. Foi lá dentro, em 5 minutos ele arrumou tudo. Falou, pode ir lá. Só vou pedir para vocês não fazerem muito barulho, que eu sei que vocês pentecostais fazem muito barulho, né? Aí eu falei, não, tranquilo, pode deixar que a gente vai ficar de boa. E eu fui lá, irmão. Aí daqui a pouco bate ele nas minhas costas. É uma cerimônia só para vocês, só para a família, ou pode ser aberto a todos? Eu falei, não, pode vir quem quiser. Gente, tem um vídeo gravado, a minha irmã gravou. Estava cheio de jaleco branco atrás de nós. Cheio de funcionário do hospital. Um monte de gente. Eu aproveitei para falar do Senhor. E fiz aquele ato profético, sei lá o nome disso. Eu sei que eu joguei água e falei, conforme a fé tua declarada lá atrás, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, mas isso tem validade para Deus? Não sei. Eu sei que para mim foi muito bom. E eu não fiquei com nenhum problema na minha alma, com nenhum problema com Deus. Tipo, eu queria batizar papai e não consegui. Nada, irmão. Deus encontra um caminho para te curar. Deus encontra um caminho para fazer algo na sua vida. Você só precisa crer. Ouve a voz dele. Eu podia ter falado, é coisa da minha cabeça, eu não vou levar água. E aquilo não tinha acontecido. Uma semana depois, nós fomos ao hospital pegar umas documentações, uns papéis. Quem estava lá me procurando? A médica doida, crente. Ela virou, você é aquele, sou eu, tá? Ele, então, na hora que você falou, eu te julguei. Me perdoa, eu sou crente, sou da Igreja Batista, lá da Barra da Tijuca. E deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você fez aqui foi um negócio de Deus. Eu falei, ela olhou para trás e falou, eu não posso te falar aqui, mas você não sabe o que aconteceu naquele plantão, aquele dia aqui. Foi algo de Deus. Então, graças a Deus, você foi usado pelo Senhor. Eu falei, amém, minha querida, glória a Deus. E saí feliz ali, porque tudo coopera. Deus usa todas as circunstâncias, irmão, da nossa vida, quando a gente está com o coração nele. Todas as coisas cooperam. Tudo. Eu não sei como está a tua vida hoje. Não sei como está o teu coração, as suas crises, as suas dores. Eu não sei o que você está pensando da tua existência. Mas, tudo está em Cristo Jesus. Ele é o nosso início, Ele é o nosso fim. Ele é o nosso passado, Ele é o nosso futuro, mas Ele também é o nosso presente. O que Ele quer é que você viva uma vida para Ele. Entregue a Ele no hoje. O que você está fazendo hoje, eu não sei. Amanhã você pode estar fazendo outra coisa.
Mas o que você está hoje, o lugar que você está hoje, acredite que Deus colocou você ali, Ele tem um propósito para a sua vida. Então não deixe o diabo bagunçar a tua cabeça, a tua alma, a tua mente, as tuas emoções, a sua vontade. Não deixe, porque é isso que ele está fazendo para atrapalhar e impedir você de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. A cruz de Cristo foi suficiente, o sacrifício de Jesus foi tudo por você. Já está tudo feito, irmão, só confia e desfruta e descansa nele. Pare de crises. Pare de complicar as coisas. Confia no Deus que você serve. Nós sofremos um aborto há quase 1 ano atrás. Irmão, isso não mudou a minha fé. Eu continuo orando pelos meus filhos. Eu continuo crendo até a vinda do meu Senhor. As circunstâncias não podem mudar a gente. A gente precisa se manter firme, convictos na vocação que nós temos no Senhor. Amém? Levanta tua mão, eu vou orar por você. Eu nem vou pedir música hoje, porque eu já ultrapassei o horário. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, que nos cura, que nos transforma, Pai, que nos vivifica. Não tem nada, Senhor, nada do que nós precisamos, mais do que o Senhor. Não existe nada, Senhor, nesse mundo. Não existe nada, Senhor, nada que te substitua, que pode fazer, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. E essa aqui, Senhor, é apenas uma declaração nossa de que nós cremos no Senhor. É uma declaração da nossa fé nesse Cristo, nessa Tua obra, Senhor, poderosa naquela cruz por nós, Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é suficiente para nós. O Senhor é tudo que nós precisamos e necessitamos, Senhor. Toda a nossa vida está em Tuas mãos. A nossa saúde, a nossa prosperidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, Senhor. Nós não queremos, nós não devemos, Pai, procurar em nenhum outro, em nenhuma outra coisa, em mais nada nesse mundo, Senhor. Porque o Senhor tem tudo para nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abra a nossa mente, Jesus. Domina as nossas emoções, ó Pai. Nos ajuda a dominar as nossas emoções. Nos ajuda a dominar as nossas vontades. Eu sei que a Tua graça é suficiente para nós, para vencermos, ó Deus, o tempo presente. Os pecados, as iniquidades, Senhor, as pressões da vida, as opressões, ó Pai, a tentação de olhar para o passado, ou mesmo, Senhor, de estar preocupado com o futuro. Tudo pertence ao Senhor. Nos ajuda a crer na Tua palavra, Senhor. E se há alguém aqui nessa noite que precisa de cura nas suas emoções, o Teu poder que em nós opera, Pai, é suficiente. O poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é suficiente. É suficiente. É tudo que nós necessitamos e precisamos. É do Senhor, é do Senhor, é do nome que está acima de todo nome. É do Teu nome, Jesus. É no Teu nome, Jesus, que nós cremos. E depositamos, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o Teu nome. Amém.